E Memphis Depay está eliminado da Copa do Mundo mesmo depois de ter utilizado o Corinthians por 6 meses para se preparar para o Mundial. Vídeo de hoje do canal da Nicola te conta sobre os próximos passos do atacante do Corinthians. Quero te contar também que o Corinthians se animou com a eliminação de Memphis Depay e da Holanda na Copa do Mundo. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e Haaland falando sobre o confronto contra a seleção brasileira. O artilheiro do Manchester City colocou todo o favoritismo em uma seleção específica. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Haaland falou sobre o confronto de Brasil e Noruega. Sim, a Noruega venceu nessa terça-feira a Costa do Marfim por 2-1, um jogo bem equilibrado. A Noruega abre o placar com um golaço de Nusa, a Costa do Marfim chega ao empate com o Diallo, mas na reta final da partida, aproveitando-se de um bom passe da direita, o Haaland só teve o trabalho de colocar para dentro do gol, assegurando a vitória da Noruega, adversária do Brasil. O jogo marcado para New Jersey, MetLife Stadium, no próximo domingo às 5 da tarde. O Haaland foi perguntado por uma repórter, ou melhor, por um repórter norueguês, depois da partida, sobre as chances da Noruega contra o Brasil. Abre aspas para o artilheiro do City da Noruega, chances são pequenas. Depois ele completou, nem acredito que vamos jogar contra o Brasil nas oitavas. E aí a diferença de tratamento, né? Enquanto Keito Shiagai, atacante inexpressivo da seleção japonesa, reserva da seleção do seu país, disse que o Brasil já não era o mesmo e que daria para enfrentar de igual para igual o Haaland, na condição de alguém que marca mais gols do que tem jogos na seleção norueguesa, tratando a seleção brasileira com tanto respeito. Acho até que ele está querendo jogar a responsabilidade, como já havia feito antes do confronto contra a França, em que ele confirmou ou defendeu a decisão do técnico norueguês de poupar todos os titulares, afirmando que a França venceria de qualquer jeito. Seleção norueguesa que teve o melhor ataque, o ataque mais positivo de todas as seleções que disputam o Mundial nesse ciclo de Copa do Mundo, mas que levou gols em todas as partidas dessa Copa do Mundo. Foram 34 jogos nesse ciclo e 37 gols sofridos. Ataque excelente, mas defesa que deixa bastante a desejar. Para mim, o Brasil é favorito, sim senhor, contra a Noruega. Gostaria de saber a sua opinião. Já use espaço para comentário e registre o que você pensa, beleza? E o Corinthians se animou com a eliminação de Memphis Depay e da seleção holandesa da Copa do Mundo. Mas calma, não é que o Corinthians festejou a queda da Holanda. Ele só acha que as chances de renovação com o Memphis aumentam consideravelmente. Eu ouvi isso de uma pessoa importante do departamento de futebol alvinegro na manhã dessa terça-feira, horas depois de a Holanda ter caído para Marrocos após empate 1-1 no tempo normal e prorrogação, e também nos pênaltis, derrota da seleção holandesa. Por que o Corinthians tem essa impressão? Primeiro, destacar a frase desse dirigente com quem conversei. Nosso feeling é de que essa eliminação deve ajudar. O Corinthians temia que o Memphis Depay arrebentasse com a camisa da Holanda na Copa do Mundo e passasse a chamar a atenção de clubes do exterior. Diante dessa concorrência e com a proposta do Corinthians de reduzir os vencimentos do Memphis, a chance de renovação era mínima, para não dizer zero. Até porque o Memphis Depay custa 6 milhões de reais por mês ao Timão, no vínculo que se encerra no fim do mês que vem, além de ter direito a uma série de bonificações, como prêmios, gols, assistências e jogos. Foi por causa de todo esse pacotão que hoje o Corinthians lhe deve 43 milhões de reais. A proposta do Corinthians para renovar esse contrato por 2 anos é de quitar esses 43 milhões diluídos ao longo de 24 meses e fazer com que seus vencimentos caiam de 6 milhões mensais para 2 milhões por mês. Todos os bônus num novo contrato deixariam de existir. O Memphis não gostou da proposta, foi à Copa do Mundo e nem sequer respondeu ao Timão. Só que o desempenho dele com a camisa da seleção holandesa na Copa foi deprimente, especialmente para alguém que é o maior artilheiro da seleção de seu país. Ele não marcou nenhum gol, só participou de 3 dos 4 jogos. Contra Marrocos, nem sequer saiu do banco de reservas. E nas 3 partidas da fase de grupos, entrou apenas por alguns minutos. Total de 52 minutos, sem gol e com uma única assistência na vitória por 5-1 contra a Suécia. A avaliação do Corinthians é de que Memphis Depay sai menor da Copa do Mundo do que se previa ou que se imaginava. E as propostas não devem ser tão interessantes. Atleta que vai ganhar alguns dias de folga, sua reapresentação vai ocorrer depois de uma negociação entre as partes. Na teoria, Memphis Depay ainda veste a camisa do Corinthians na reta final desse mês de julho que está por começar. E Memphis Depay está eliminado da Copa do Mundo, mesmo depois de passar 6 meses
usando o Corinthians para se preparar para a seleção holandesa. E sua participação no Mundial não poderia ter sido mais pífia. Ele não marcou gols e nem sequer foi utilizado na eliminação da Holanda para Marrocos nessa segunda-feira. Assistiu a todo o jogo, tempo normal, prorrogação e pênaltis do banco de reservas. Importante registrar que a participação do Memphis nessa Copa foi pífia. Foram só 3 jogos, ambos na fase de grupos, todos entrando no segundo tempo. 20 minutos contra o Japão, 18 minutos contra a Suécia e mais 13 minutos contra a Tunísia. 3 jogos, nenhum gol e uma assistência naquela vitória por 5-1 contra a Suécia. Se o Memphis imaginava que a Copa do Mundo poderia alavancar propostas do exterior para ele ganhar muito mais do que no Corinthians, esqueça. Participação discretíssima. E talvez aquela proposta que o Corinthians fez antes do Mundial, que foi avaliada por ele como muito baixa, seja a única a que o atacante terá direito. Vale a lembrança de que o Memphis ganhava 6 milhões de reais por mês no Corinthians antes da Copa. O contrato está acabando agora no fim do mês de julho. Corinthians, nesse novo contrato, oferece cerca de 2 milhões de reais e o fim de todos aqueles bônus que lhe garantem hoje uma dívida de 43 milhões de reais do Corinthians. O Memphis ganhava dinheiro por jogos, gols, assistências e títulos. O novo contrato, se ele aceitar, não terá participação em bônus. Resta saber o que será do futuro de Memphis Depay, que até agora não respondeu ao timão. Ele tinha muita esperança de se valorizar na Copa e chamar a atenção de clubes do exterior. Será que essas propostas vão aparecer? Gostaria que você usasse o espaço para comentário para opinar sobre o tema, beleza? Hora de falar sobre renovação importante no Corinthians. Timão conseguiu estender um vínculo de um atleta muito badalado. Ele ainda é da base, mas Gui Amorim, jogador de só 18 anos de idade, que atua como meio atacante, é visto internamente como alguém capaz de, em pouco tempo, assumir a condição de titular do time principal. Seu vínculo se encerrava na metade do ano que vem, ou seja, o Corinthians começaria a correr risco de perder o atleta a partir de 1º de janeiro. O novo contrato, já assinado, vai ter duração até 2028, dezembro de 28. Com a possibilidade de prorrogação por mais 2 anos, ele ficaria no mínimo até 2030. O Corinthians aumentou o seu salário de 40 mil mensais para 70 mil. Dessa maneira, a multa rescisória no Brasil também foi aumentada de 80 milhões de reais para 140 milhões. A multa para o exterior passou a ser de 100 milhões de euros. A gente está falando de quase 600 milhões de reais. Só para completar, contar que a negociação foi conduzida por Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, mesmo com o Gui Amorim ainda integrado ao time da base. A interpretação é de que havia necessidade de um caráter mais profissional, de alguém que toca o departamento de cima até para mostrar para o Gui e para seus representantes que ele faz parte dos planos e será utilizado muito em breve. Recuperado de uma lesão no joelho, o Gui Amorim tem sido titular absoluto do Sub-20, mesmo com apenas 18 anos de idade, chegou a disputar na Copinha 9 partidas com um gol e uma assistência. Hora de falar sobre o Corinthians com um reforço, mas calma. Corinthians contratou alguém para fora dos campos, fora das 4 linhas. Trata-se de Marlon Muniz, preparador físico que trabalhava no Vasco. Ele chega para substituir Guilherme da Costa, que optou pouco antes da pausa para a Copa do Mundo em se mudar para o Internacional. Preparador físico com moral no mercado, bastante valorizado e que chega com salário alto. Não é um reforço que se imaginava do torcedor do Corinthians, mas tenho batido na tecla sobre a dificuldade do Timão em buscar contratações para a linha, para jogadores de campo. Há muita condição, a condição física é muito ruim, para não dizer péssimo. Falta dinheiro para coisas básicas, como por exemplo o pagamento de salários em carteira, além de ajuda de custo para atletas da base. E diante desse cenário, qualquer contratação nesse momento pode soar extremamente ruim internamente. Também cheguei a contar para vocês que o William, lateral direito do Cruzeiro, foi sugerido ao Corinthians e deixou boa impressão, mas o Corinthians pretende só avançar em relação a contratações se conseguir vender atletas e colocar dinheiro em caixa para regularizar o fluxo de caixa. A busca do Timão é por negócios que possam alcançar até 25 milhões de euros nessa janela da metade do ano. Até aqui não há proposta oficial. Além de Marlon Muniz, que é a grande novidade do dia, ele já participou da atividade dessa segunda-feira, o 5º dia de trabalho desde a volta das férias. Queria destacar também a presença de André Carrilho, jogador da seleção peruana, que se apresentou depois dos demais, porque havia participado de amistosos pré-Copa do Mundo com a seleção do Peru. Você sabe, a seleção peruana não foi para a Copa do Mundo, mas por ter jogado 2 amistosos pré-Copa, ele teve um calendário diferente do restante do elenco.
Fala rapaziada, beleza? Chegamos aqui com aquele giro de notícias atualizadas, importantes e informativos do Corinthians. Nesta segunda-feira, dia 1º de julho, primeiro dia do mês. Então rapaziada, muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando o nosso canal. Não esqueça de sentar o dedo no like, ativa aí pra você sentir o dedo muito pesado nas nossas notícias. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.